Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Na aula anterior nós falamos um pouco sobre ter bons modos, e a história que eu trouxe para vocês era de um macaquinho, uma pequena fábula, né? Falando de algumas situações do nosso dia a dia, da nossa vida, situações que acabam entrando um pouco na nossa história. Mas o objetivo é a educação. O objetivo é ter bons modos. Ter bons modos é um degrau para nós alcançarmos uma vida virtuosa. E assim nós trazíamos nesta história deste macaquinho que ele tinha algumas dificuldades, né? E eu vou mostrar aqui para vocês, trazer as exatas dificuldades. Logo no começo, na capa já do livro, nós temos o exemplo, né, de que o anúncio tenha bons modos, mas nós já vemos o macaquinho fazendo aqui uma careta de que ele está caçoando, de que para ele talvez bons modos não seja tão importante. Logo no começo nós vemos que para não obedecer o pedido da sua mãe, ele estava colocando em prática aquilo que ele mais gostava de fazer, brincar. Então ele jogava bola enquanto a mãe pedia para ele recolher as roupas do varal. E aí a mamãe macaquinha colocava: tenha bons modos, né? Logo no começo nós vemos que talvez o caminho principal para todo bom modo, para toda educação, seja de fato o escutar. Escutar faz com que nós estejamos aptos, estejamos prontos a colocar em prática aquilo que alguém nos coloca, aquilo que alguém nos fala. Enfim, escutar é o caminho também para nós obedecermos. A palavra obediência significa escutar com atenção. E assim, é necessário que nós tenhamos uma grande humildade para nós escutarmos e colocarmos em prática tudo aquilo que a mãe, o pai, o professor, Deus nos pede, as autoridades. Continuando na história, ele também não obedecia e também não queria aprender. Não queria aprender aquilo que ensinavam na escola, né? Principalmente aqui na história, os reis e as rainhas nas aulas de história. Nós temos também como uma
coisa essencial também, além do escutar, o aceitar. Aceitar que os outros possam nos ensinar. Fazer com que eu saia um pouco do orgulho, da minha vaidade e comece a compreender. Muitas vezes nós somos turrões, somos difíceis, não queremos aceitar que outros nos ensinem, que outros nos façam as coisas, mas é necessário, é essencial que nós possamos escutar, obedecer e colocar em prática tudo aquilo que o outro está nos ensinando. Logo após, nós vemos que ele também não escutou quando, provavelmente, o seu pai aqui lhe fala para vestir uma touca e um casaco, e saiu lá fora, em meio, nós vemos a neve aqui, né, em meio ao frio. Ele não quis obedecer. E, de fato, obediência é a prática daquele que escuta com atenção, daquele que coloca em prática no coração e age agindo bem, né? Agir bem. Obedecer é agir bem, escutar com atenção e agir bem de tal forma. O macaquinho, nós vemos que ele tem um certo temperamento, um certo comportamento, o que reflete na sua índole. Ele começa a se tornar uma pessoa, né? Um macaco, né? É um macaco difícil, né? Nós, agindo assim como um macaco, também vamos nos tornando pessoas difíceis. Vamos ver o que vai acontecer. Ele também não quis aprender a tocar piano. De fato, tocar piano é um pouco difícil. Tocar piano exige muita paciência, muita dedicação, muita rigidez, né, para estudar, para se exercitar. Mas é um caminho também que nós devemos colocar em prática. Aprender a tocar um instrumento musical é essencial. Aprender faz parte de este modelo que Deus quer nos ensinar, este modelo de virtude, este modelo de santidade. Aprender é uma grande graça que nós temos e uma capacidade. O cérebro, para aprender, ele exige muito esforço, ele consome muita energia. Enfim, o macaquinho, continuando, não escutou quando lhe disseram para fechar o portão. Ora, mas o que aconteceu aqui, né? Para fechar o portão? Ora, nós vemos na história que as ovelhinhas estavam como que escapando. Então, além de tudo, ele não querer aprender as coisas, ele não queria também zelar pelo patrimônio, zelar pelo que é dos outros. Ter zelo também é uma forma de amar. Ter zelo é uma das grandes formas que nós temos de fazer com que aquilo dure, fazer com que aquilo tenha uma certa durabilidade. Em vocês, crianças, né? Eu já fui criança também. Ter zelo é exatamente guardar, né? Guardar as coisas, obedecer, guardar, colocar em prática, ter zelo com os brinquedos, ter zelo com os cadernos, com o material da escola. É essencial zelar pelo patrimônio, zelar por tudo que nós temos, zelar por seus pais, sua mãe, seu pai, sua família, zelar por si mesmo, zelar pelos outros, zelar pela escola, pelos colegas. Ter zelo é uma grande qualidade que nós podemos ter. Enfim, o macaquinho, então, não quis aprender a amarrar seus cadarços. O que significa, então, esta questão amarrar os cadarços, né? Significa exatamente o propósito de cuidar de si. Cuidar de si mesmo, ter zelo consigo. Quando nós entendemos que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, nós nos amamos. Lembra? Jesus dizia: amar ao próximo como a ti mesmo.
Jesus não descartou a possibilidade de nós cuidarmos de nós mesmos, ter zelo para conosco, que é tão essencial quanto. Enfim, por fim, o macaquinho, ele acabou sofrendo consequências de todas essas suas atitudes. Nós também sofremos as consequências, às vezes demora um pouco mais. O macaquinho teve um pouco mais imediato. Ninguém mais queria ficar perto do macaquinho. Com isso, ele sofre uma coisa nova agora. A primeira consequência das suas atitudes erradas, do seu pecado. Ele sofre a solidão. Você percebe que eu até mudei a cor aqui, coloquei um preto, escrevi em branco, mas ele sofre exatamente isso, um grande vazio. Um vazio que atrapalha a sua vida. O ser humano não foi criado para ficar só. O ser humano foi criado para estar em comunidade e ter uma vida fraterna, ou seja, depender do outro, ajudar o outro, se comunicar com o próximo. Nós falamos, usamos a linguagem. Se nós fôssemos sozinhos, provavelmente esta linguagem não existiria. A linguagem, a fala, a escuta serve para nós nos comunicarmos. Em solidão, ninguém se comunica. Sozinho é um grande silêncio, uma grande, de fato, solidão. Enfim, o macaquinho, então, além da solidão, ele ficou triste. Outra consequência das suas atitudes. Esta tristeza fez com que algo também crescesse dentro do seu coração. Solidão, tristeza, um amargor, a infelicidade. Tudo isso não traz amor. Tudo isso, sim, toca a Deus para que Deus nos olhe com misericórdia. Mas solidão e tristeza não trazem amor. O macaquinho, então, ele percebeu que tudo isso estava errado, e não somente errado, como tudo isso lhe trazia uma grande inimizade com as pessoas. Ora, solidão, tristeza e inimizade. Ele estava como que já na beira do precipício, num grande buraco. Ele já tinha toda a dificuldade agora, além dos seus comportamentos. Ele não tinha mais quem lhe ajudasse. E, infelizmente, essa história seria muito triste se ela, de fato, acabasse aqui. Mas nós vimos que ele muda alguns dos seus comportamentos. E esta mudança fez com que partisse da sua iniciativa. Escutou quando disseram para recolher as roupas do varal e fazer tudo aquilo que era necessário. Aprendeu as coisas na escola, sobre reis e rainhas na aula de história. Escutou quando disseram para vestir uma roupa e um casaco e obedeceu, colocou em prática. Aprendeu a tocar piano, escutou quando lhe disseram para fechar o portão e aprendeu a amarrar os seus cadarços. Ou seja, ele escutou, ele aceitou, ele obedeceu, ele aprendeu, ele zelou, ele cuidou de si. Nós vamos entrar num assunto nas próximas aulas. Nós vamos falar um pouco da humildade. Falamos muito da sabedoria, falamos algumas coisas sobre como se tornar sábio, inteligente. Estes são os princípios da filosofia. Agora nós estamos falando de uma boa educação, bons métodos para colocar em prática, E aí o fim desta história é que este macaquinho aprendeu mesmo, a ter educação. Mas a educação somente é possível, preste bem atenção, somente é possível ter educação se antes de tudo isso houver humildade. O macaquinho, provavelmente, nesta história, ela não fala, mas ele se encheu de humildade.
e colocou em prática, né, tudo aquilo o que estavam falando. E aí o resultado foi a felicidade. A mamãe disse: olha, puxa vida, que bom, que bons modos você tem, macaquinho bonzinho, né? E o macaquinho, ele não é educado e precisa aprender a ter bons modos. Ou seja, a educação é o princípio de todas as coisas para nós vivermos. Mas a educação sem a humildade, ela não é possível. Ela se torna uma glória falsa, uma glória errada, uma vanglória. Ela nos atrai para o erro, para o pecado. Ela nos torna cheio de nós mesmos. Então, esse livrinho, apesar de muito para crianças mais pequenas, né, ele tem muito a nos ensinar em filosofia e nos ajudar a aprendermos a ter bons modos e sermos educados e, acima de tudo, humildes e tementes a Deus. Que Deus te abençoe, Maria gere Jesus nos nossos corações. Muito obrigado. Até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.